Pode ser? Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, tá? Pedrinho, todo mundo aqui presente. Vou estar apresentando para vocês um pouco do nosso trabalho, junto com o SUAP. Também iniciativas no mundo. Né? A ideia é a gente trabalhar com inovação, tecnologia associada à descarbonização. Rapaz, eu gostei muito dessa energia, essa coisa diferente, né? Eu acho bacana a gente poder ter um espaço bacana como esse para a gente poder dialogar sobre tecnologia, sobre desenvolvimento sustentável, né? E é uma pauta bastante atual e desenvolvimento, além de estar no auge, é uma emergência ambiental, né? Porque a gente sabe que o mundo está em mudança, constante mudança, e essas mudanças não são muito favoráveis à nossa existência. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente do que a gente estava sendo, né? Eu acho que a gente tem novos desafios hoje que a gente não tinha no passado. Então, eu até gosto de conversar bastante sobre isso, sobre a gente precisa virar a chave para os novos problemas ambientais. Essa chave, a gente passou por uma fase de consciência que agora a gente precisa desenvolver tecnologia para que ataque e desenvolva, né, melhorias mais adequadas ao desafio que a gente está vivendo hoje, certo? Então, comecei a falar, nem me apresentei. Meu nome é Gabriel Mendes, tá? Eu atualmente estou como head lá de ESG do Complexo de SUAP. Sou engenheiro ambiental, tenho um mestrado em tecnologia ambiental, também trabalho com isso já na área, já tem mais de 10 anos. Tá? E aí, trouxe para vocês um tema como a transformação energética de SUAP e o papel da tecnologia na descarbonização global, certo? Bom, quando a gente fala e o uso da tecnologia para a descarbonização, não é só na fase de você criar um app, criar um modelo tecnológico que reduza significativamente a emissão de carbono. Vai além disso. O poder da comunicação faz com que a gente gere resultados para a descarbonização. Por exemplo, vocês já devem ter escutado sobre economia circular. Temas como esse, que você promove uma conexão entre empresas, indústrias, fazendo com que essa interconexão ela dê resultados para o processo de descarbonização. Lá no complexo a gente conversa bastante sobre o desenvolvimento da economia circular, no sentido de, às vezes, a indústria ela está do lado da outra, mas ela não consegue se comunicar no sentido de eu tenho uma carga muito grande que vai chegar na minha indústria. Tá? E aí meu vizinho ele tem um espaço muito amplo que poderia estar me cedendo, mas a gente não se comunica. O que é que eu faço? Eu alugo, eu envio meus caminhões para armazenar em uma área externa, numa área mais distante, no qual eu vou gerar mais carbono, eu vou queimar mais combustível, eu vou ter mais custo associado àquela produtividade. Então, veja assim, chegou a hora da gente pensar e ser mais inteligente com o uso dessa tecnologia. E tecnologia também no sentido de aproximar esses stakeholders. Né? A gente não pode pensar na nossa caixinha só como uma situação em que a gente vive sozinho e acabou-se. Né? A gente vai desenvolver nossas metas e pronto. Então, vou passar um pouco mais para vocês sobre isso. Tá? Então, trazendo um pouquinho sobre o Atlas Global do Carbono, para vocês terem uma ideia sobre o ranking no qual o Brasil ele se encontra em 13º, tá, da nossa lista, sendo o primeiro a China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Federação, Rússia, Federação, Japão, entre outras potências mundiais que a gente observa. Tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente vai analisar uma questão bem interessante. Ó. Isso aqui representa, nesse gráfico, as emissões em megatoneladas de CO2 por território, tá? Ok? Eu quero que vocês olhem bem para essa figura aqui, porque a gente vai fazer uma comparação bem bacana na próxima, tá? Então, olhando quem são as potências, né? E quem são os emissores, ok?
Vamos para cá. Crescimento do PIB anual. Vamos comparar a emissão que foi associada e o crescimento. Ou seja, o que é que a gente consegue tirar disso aí? A gente consegue observar que nosso modelo produtivo atual, ele ainda é muito dependente e muito gerador de impacto de carbono. Por quê? Se eu tenho um PIB, o crescimento do PIB está altamente ligado à minha emissão de carbono, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou, consequentemente, ligando minha produtividade do meu país à emissão de carbono. Então, veja bem, olha como o nosso modelo precisa mudar. A gente precisa conversar melhor entre os resultados, a produtividade e a emissão de carbono. Por quê? Porque a gente está achando bonitinho chamar de carbono? Não. Porque a emissão de carbono está fazendo com que acelere as mudanças climáticas, derretimento, a gente tem acidificação dos oceanos, a gente tem o aumento do nível do mar, e imagina o impacto que a gente vai ter. Isso aí, tá? Lá em SOAP, inclusive, a gente tem estudos que estamos fazendo monitoramento constante, tá? Desse nível do mar. Então, esses dados são coletados de forma constante, sem parar. Então, a gente tem uma malha de dados que consegue avaliar o aumento do nível do mar. Então, isso aí, daqui para frente, a gente tem que pensar em medidas de adaptação, porque a gente sabe que existe um processo de adaptação, existe também umas medidas que vão envolver mitigação, certo? E tem outras medidas voltadas à justiça climática, certo? Então, mais à frente eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o nosso projeto, beleza? Olha, só para colocar de forma mais explícita, estou na frente de vocês, né? Eu tenho o costume de andar falando na frente do slide. Nosso ranking de atividades que são mais geradoras de carbono. Quais são elas? A eletricidade e aquecimento. Para quem conhece, nosso escopo 2, né, segundo o GHG. Então, a gente tem o nosso escopo 2, ela está ali, ó, firme e forte lá em cima. Tá? Segundo, transporte. É uma atividade que gera bastante carbono, porque está ligado à queima de combustível. Né? Fabricação e construção. A agricultura, emissão fugitivas, que são emissões descontroladas, que não tem. São emissões que a gente não consegue, é esporádico, então, essas emissões. E depois, em sexto lugar, a indústria. Veja. Então, eu preciso ter uma estratégia, e o governo está trabalhando para isso, e SUAP está trabalhando para isso, para que a gente consiga trabalhar essas emissões de forma que a gente consiga atacar de uma forma mais eficaz, eficiente, essas emissões dentro do complexo e pensando também no entorno. Então, veja como as emissões elas são geradas, boa parte na parte de energia. Então, eu tenho que focar, em primeiro lugar, em onde? Na área de produção energética. Então, soluções sustentáveis para geração de energia é uma questão que a gente precisa trabalhar bastante. Hidrogênio verde, várias outras iniciativas, projetos. A gente tem projeto para muita coisa. Tá? Então, a gente precisa sair dos projetos e começar a executar. Tá bom? Mas eu vou falar para vocês também os impactos dessa transição energética. Né? Nem sempre as empresas estão adaptadas para isso. E o fornecimento do combustível está adaptado para isso também. Então, é interessante a gente colocar que é muito bom eu falar em eficiência energética se a gente também não cria uma cadeia de suprimento para isso. A gente tem que ter uma cadeia de suporte. Por exemplo, vou falar para todo mundo, a partir de amanhã só vai usar combustível biodegradável. Sei lá, vai usar um hidrogênio verde, todo mundo vai usar. Agora, quem é que fornece? Em grande escala. Né? Não, a gente precisa ter formas de produção, a gente tem que ter valores de condução para que esses projetos eles saiam do papel e a gente consiga ter uma eficiência para uso, né, no dia a dia, para isso aí se tornar mais viável para todo mundo. Beleza? Bom, esse aqui é um apurado para todos, e aí eu queria mostrar justamente isso, ó, o impacto da economia da transformação energética.
a energia limpa, o investimento disso gera de 3 a 8 vezes maior do que o investimento inicial. Certo? Quando você investe em energia limpa, o seu retorno é de 3 a 8 vezes maior, segundo os dados do Global Renewable Outlook. Certo? Então, veja como é, para o investidor também é interessante essa pauta, esse desenvolvimento. Certo? Tem outro fator que está auxiliando a gente, ó, e tem até um fator dessa questão do gás, né, dos combustíveis fósseis. Hoje em dia, eles estão em constante desaceleração, a gente teve uma desaceleração do uso, a gente tem uma oscilação muito grande do preço do combustível, então isso tem favorecido agora para essa condução de transição energética, certo? E aí eu vou puxar um pouco a sardinha da minha casa, né? A sardinha da minha casa aqui. Por quê? Primeiro, eu tenho que falar o que é swap, né? Eu não sei se vocês já conhecem um pouco de swap, né? Um pouco de swap. Swap, eu fiz até uma brincadeira. O complexo de swap é complexo. Mas é complexo por quê, pessoal? Vocês têm que entender que, veja bem, no ambiente de porto, nós temos o quê? Uma zona de preservação cultural com 9 engenhos, certo? Um parque Armando de Holanda Cavalcante, que é um parque também com patrimônios históricos, monumentos. Nós temos 83 empresas dentro do complexo, certo? Nós temos 59% da área é uma ZPEC, é uma zona de preservação, certo? Dentro não bastasse isso, nós temos 2 prefeituras, né, que fazem parte ali da área. Então, ele pega 2 prefeituras. Além do mais, pessoal, ó, é um diferencial de portos, se você observar. Nós temos 17 mil pessoas vivendo lá naquela área. Então, não é um porto que fica tudo isolado, os navios, a gente operando, as empresas operando, não. 17 mil pessoas estão vivendo. Então, olha o caráter social que nós temos em Suape, certo? É um caráter muito especial, tá? Com dessas 17 mil, 24 são comunidades. Então, vê que bacana, velho. A gente tem um ambiente que ele não é um caráter diferente de outros portos, que é um caráter restrito, que ninguém pode entrar e tudo mais. Nós temos um porto em que interage natureza, pessoas, porque tem pessoas sobrevivendo de pesca, sobrevivendo de catação de caranguejo, sobrevivendo de catação de marisco lá. Então, olha a complexidade. Entende agora porque eu estou falando que é complexo? Pronto. Exatamente por isso. Então, imagina trazer para um complexo iniciativas. Então, a gente tem um desafio muito grande lá no complexo, que é desenvolver. Tá? A gente tem lá também, né, trabalhamos com certificações, a ISO 9001, a 14001, a 16001, são certificações que nós temos no complexo. Temos parcerias que são estratégicas, como a Aliança Brasileira de Descarbonização dos Portos, o GT de Negócios Oceânicos, né, da ONU, e o Conselho Gestor Paritário também do Parque Armando de Holanda, no qual a gente faz parte desse comitê, junto com os órgãos ambientais, Secretaria de Meio Ambiente e CPRH, entre outros também, que tem assento também no Conselho, tá bom? Então, projetos de swap. Primeiro, nós demos início a um novo projeto, uma perspectiva, no qual swap e as outras empresas em si sempre buscaram, 2050, estar com um programa de descarbonização, certo? Então, nós fomos um pouco mais ousados, mas um pouco, não diria tão pouco, porque a gente puxou isso para 2038, certo? A ideia é fazer um complexo descarbonizado, no sentido de trazer iniciativas, utilizar matrizes energéticas diferentes, de forma sustentável, até 2038. E digo mais, criamos uma nova meta para 2026, a administração, a empresa Swap,
está totalmente descarbonizada. Então, veja a responsabilidade que a gente tem hoje e o desafio que foi aceito, certo? A ideia é que a gente trabalhe com iniciativas para isso. E para isso, para criar essa malha de ações, de programas, a gente criou uma série de atividades que a gente tem que monitorar e criar para poder fazer com que isso funcione. Uma delas é o nosso grupo de trabalho de descarbonização, que é um grupo que envolve empresas, indústrias, as empresas dentro do complexo, empresas fora que trazem tecnologia para a área, né? Empresas que são educacionais, que trazem instrução sobre como inventariar, como fazer tratamento de resíduos, todo tipo de tecnologia, de informação associada a isso, para que a gente consiga, de forma coletiva, construir esse conhecimento. A partir do conhecimento, muitas vezes é de um funcionário lá dentro de uma empresa que não tem um conhecimento sobre isso, que não tem um tempo para isso, a gente está buscando trazer essa informação para que essa pessoa consiga se desenvolver e também todo mundo ganha, né? A empresa ganha, porque aí vai estar desenvolvendo o programa. Eita, 15 minutos, beleza. E aí, a gente ganha também, tá? A nossa ideia é descarbonizar, então, consequentemente, a gente vai estar ganhando. Tá? Então, é uma parceria. Criamos atualmente o nosso Comitê de Resiliência de Governança. É um comitê voltado mais a trazer a governança para a tomada de decisão, certo? Temos alguns membros ilustres do nosso comitê e a ideia é que todo mundo opine, que a gente crie metas, que a gente crie submetas para que isso se torne um plano de ação efetivo, para que a gente consiga, de fato, atender a metas de descarbonização. Claro que priorizando através de um estudo que foi elaborado também, né? Esse plano de ação não surgiu do nada, a gente fez um estudo que envolvia as metas de redução, né, de emissão de carbono, e aí você tem mitigação, justiça climática, que eu falei, e adaptação. São metas que vão fazer com que o porto esteja adaptado para as mudanças, assim ocorrendo, né? E também, no sentido ambiental, é que ele não impacte, né, de forma ambiental até o prazo que a gente está estabelecendo, certo? Então, a gente está criando metas que realmente tenham prazo, que tenham responsável para que a gente consiga andar. Bom, outro projeto que nós temos bastante inovador, em parceria com o Senai, é o Tech Hub de transição energética, certo? O Tech Hub é um projeto altamente inovador, que promove e tem o intuito de trabalhar com o quê? Com hidrogênio verde na produção. Hidrogênio verde, ele, não sei se vocês têm um conhecimento, ele é produzido a partir da eletrólise da água, então no qual você é retirado esse hidrogênio, esse combustível, e aí é utilizado, certo? Então o combustível hoje é bastante procurado, então hoje em dia é muito falado sobre hidrogênio verde e o seu possível uso mais à frente, né? Mas ele exige também, né, uma grande quantidade de energia, e aí a gente tem que pensar em como trazer isso, mas de qualquer forma a gente está produzindo combustível limpo aqui. A ideia é trazer, além disso, desenvolver iniciativas e tecnologias associadas à produção de energia de forma limpa, né? É um investimento, é um projeto muito bacana que está lá do ladinho do SUAP também ocorrendo hoje em dia, tá bom? Eu vou adiantar, que senão eu fico falando aqui. Ó, a gente tem também o projeto do monitoramento meteoceanográfico, né? Esse projeto, ele tem a finalidade de quê? Monitorar as correntes das superfícies, temperatura da água, nível do mar, ondas, ventos. Por quê? Bom, além da gente estar em um porto, né, em uma área que a gente precisa que esses dados são proteção para a navegabilidade, né? Além disso, a gente pode utilizar esses dados para o quê? A medição da alteração climática, certo? Esses dados é uma série de dados bem compilada e altamente toda hora está gerando dado. Então a gente pode utilizar ele para medir a alteração das ondas. Então os efeitos daí
que a gente vai observando, tá? Então, estamos atualmente estudando uma forma de utilizar isso para utilizar a malha que existe hoje e verificar a alteração que houve dos anos passados até hoje, tá? Porque oscila bastante, então a gente precisa criar uma métrica para isso, tá? Então, é um projeto bem interessante também, tá? Além de garantir a segurança portuária, resposta a incidentes, né? Temos uma iniciativa bem bacana, que é o nosso selo Terminal Amigo do Oceano, né? E esse selo é bem importante porque ele já está na 4ª edição, sucesso, com várias empresas já engajadas. A ideia é engajar essas empresas para trazer elas para as adoções do ESG, para a adoção da sustentabilidade. Então, nesse selo são feitas uma série de perguntas, de questionamentos, no quais a gente... a ideia é trazer um ranking futuramente, tá? Mas aí esse selo premia essas empresas que têm essa iniciativa, que estão corretamente, que estão atendendo os preceitos, e elas precisam apresentar, né, as suas comprovações, né, para poder a gente estar adequando ao selo. Ó. Bom, outra iniciativa que nós temos é o desconto em embarcações movidas a hidrogênio verde. Partiu de uma portaria, a 062, que foi instituída em 2021, certo? Vê? Então, desde 2021 já se vinha pensando na descarbonização, no sentido de promover iniciativas assim. Então, nós temos um desconto de 99% na tabela 2 para embarcações, né, navios que vão embarcar lá, que utilizam hidrogênio verde que são movidas a hidrogênio verde, certo? E aí eu quero trazer alguns cases também, de tecnologias que hoje em dia são utilizadas, inovadoras, são tecnologias que medem carbono. Então, essa daqui, Climate Trace, é uma plataforma que utiliza inteligência artificial para a gestão de dados e monitoramento, no qual você consegue medir a geração, a emissão de carbono no mundo todo, certo? Claro, isso aí é uma estimativa, mas utilizam uma série de dados compilados, utilizando uma IA específica para isso, certo? E se a gente parar para pensar, o potencial de uso da inteligência artificial no uso de dados ambientais, a gente passou por eu estava até conversando hoje em dia, a gente passou por um processo de adaptação, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, a torneira de banheiro. A gente passou quando a gente vai para a empresa, a gente tem aquela torneira de banheiro que a gente aperta lá e um certo nível de água é desprezado, né? Porque antigamente a gente abria e deixava rolando, né? A gente passou por esse momento já. Então, para você entender a ideia de diferença de momento, chegou a hora da gente ter uma tecnologia que seja mais inteligente. Nem toda hora eu estou querendo gastar aquela quantidade toda que a torneira está querendo, joga quando eu aperto, né? A gente tem que ter uma inteligência de dados, claro, isso aí de uma forma pequena, para vocês entenderem, né? Mas assim, o que é que eu quero dizer? A gente passou por essa adaptação de dizer, epa, eu não posso ficar deixando ligado, certo? Aí agora eu tenho que entender, minha demanda é essa. Então, o sistema tem que entender que minha demanda é essa e tem que ser mais preciso. Se eu utilizar a inteligência artificial, nesse sentido de apoio a iniciativas ambientais, eu consigo adaptar a situações, e aí eu consigo reduzir meu consumo energético, reduzir muito mais, né? A eficiência energética hoje utilizando inteligência artificial, não é? No uso de utilizando, reduzindo, desligando um aparelho quando não tem um uso. Então isso é muito fácil, né, hoje em dia, de você utilizar uma IA para isso. Ok? Outra tecnologia, produção sustentável de biomassa a partir de cultivo de algas de teste. Então, tem várias tecnologias hoje de sequestro de carbono, tá? Uma delas é a produção de algas. Produção de águas. Essas algas, para crescerem, elas precisam, né, de carbono. E aí elas fazem o quê? Elas consomem. O que é que a gente faz? Cria um modelo produtivo para que essa alga ali, ela sirva de alimento, ela vire adubo depois.
Então, o que é que isso são tecnologias de sequestro? Porque eu estou sequestrando o carbono e colocando na Terra. Certo? Então, bacana. Outra, ó. Essa aqui é uma startup que criou concreto mais resistente, sequestrando enormes quantidades de CO2. Certo? Isso é um exemplo de tecnologia utilizada na construção. Tá? Essa startup utiliza esse tipo de concreto que consome carbono na sua vida. Então, você cria um concreto, gera o concreto e ele, no meio desse processo de maturação, ele vai consumindo o carbono. Certo? E aí, só para fazer um agradecimento final, você tem o poder de moldar o futuro. Suas escolhas hoje determinarão o mundo que deixaremos para as futuras gerações. Certo? Então, não é uma escolha, não é uma coisa futura, tá? É hoje que a gente tem que fazer. Certo? Então, só colocar essa reflexão para a gente. E quero ver a minha das plaquinhas aqui. E agradecer a todos pela paciência aqui, por estar escutando. Tá? Eu vou colocar meus contatos aqui, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida, tenham interesse sobre alguma parceria, alguma coisa que possa entrar em contato com a gente, pode falar comigo, tá? E eu vou abrir, eu acho que uns 5 minutinhos, que eu acho que... Estourei ou estourei? Não, tá bom. Estourei? Vai, tá bom. Aí, no horário certo. Obrigado. Cinco minutinhos se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Vamos estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gabriel. Eu sou Wagner, sou estudante de Engenharia da Computação na UPE, mestrado. Parabéns pela apresentação. Eu tenho uma dúvida sobre a geração de créditos de carbono. Como a gente faz para reverter esse crédito? Se você poderia falar algo sobre isso. Tá. Ó, bacana a tua pergunta. Hoje em dia, a gente tem uma forma de mensurar, sim. Tá? O que é feito? A gente faz um inventário no qual eu preciso quantificar quanto é minha geração. Por quê? Quando esse inventário de quanto carbono eu conseguir sequestrar, ele é feito, eu posso quantificá-lo e tornar ele material, palpável. E o que é que a gente faz com isso? Hoje em dia nós temos algumas criptomoedas que que são utilizadas através de um registro numa blockchain, né? E aí você tem uma criptografia, você cria um código para aquilo, né? Então você quebra em quadradinhos, né? E aí você cria um código para aquilo dessa blockchain e aí você pode utilizar em uma plataforma, tá? A ideia é que futuramente a gente consiga fazer isso. Hoje tem uma dificuldade do mercado se entender sobre a acreditação de carbono. Se existe uma acreditação externa que vai nortear isso, como é que a gente vai fazer, tá? Então, o que tem hoje é iniciativas que são pulverizadas para esse sentido. Mas eu acho que a tecnologia blockchain, isso nos ajuda totalmente a resolver essa situação. Tá? Boa tarde a todos, eu sou o Ricardo, também trabalho em Swap e parabenizar a Gabriel pelo trabalho brilhante que ele está fazendo e conduzindo as outras equipes a engajar-se nesse processo. É uma empresa realmente que traz essa liberdade para a gente fazer. A pergunta que eu queria colocar, Gabriel, é se a ESG de Swap está buscando, dentro de outros órgãos do governo, parcerias que possam copiar algumas ideias, semelhante ao que a gente viu na apresentação anterior aqui. Eu acho que cai bem essa junção de esforços, como eles fizeram com os municípios, talvez até aplicar as unidades que são parte do complexo lá. Mais uma vez, parabéns. Swap está de alegria de ver você fazer esse trabalho tão bonito, viu? Obrigado, Ricardo. Cara, hoje a gente tem uma série de parceiros ainda a gente ainda está costurando essa parceria, na verdade, tá? Mas a gente tem uma série de parceiros, até no UGT, uma forma da gente partilhar essa condução, tá?
mas de fato ainda não foi amarrado uma parceria ao certo. A gente busca muito, vou dar um exemplo aqui agora, dar uma aperreada também na Petrobras aqui. A gente busca muito, tá? Para vocês terem ideia, nós fizemos um inventário de GE, tá? E esse inventário no qual nós temos um escopo 3, tá? Nosso escopo 3 são conduzidos pelas empresas que exigem no entorno, tá? E aí tem um player que ele é muito grande dentro do nosso inventário, sabe, cara? E esse é a Petrobras, a refinaria Abreu e Lima. Então, é muito importante que o nosso player ele entre mais nesse sentido de engajar, porque a ideia é que a Petrobras, a refinaria em si, ele se torne vamos chamar de uma startup, né, do desenvolvimento de descarbonização, tá? E havendo essa parceria, essa condução, a gente consegue amarrar o nosso escopo 3. Para você ter uma ideia, do nosso escopo 3, existe, dos 100% do nosso escopo 3, né? E aí, o que são o escopo 3, antes de dar continuidade? São as emissões associadas à não atividade da empresa, tá? São o que não é relevante, de fato, o que é da sua capacidade produtiva. Fora dessa área. Ou seja, você tira escopo 1, que é a atividade fim da empresa. Escopo 2, ele é matrizes energéticas, consumo energético, tá? Então, o escopo 3 são atividades fora da empresa. As atividades que são contratadas são parte da empresa, tá? E o escopo 3 são as empresas dentro do complexo, certo? E aí, a Petrobras é um player que está gerando 98,2% da nossa margem de carbono, certo? Então é muito importante e já estamos em contato para que a gente conduza essa parceria com a Petrobras, com a refinaria Abreu e Lima, para que a gente conduza esse trabalho aí e tornar até 2038, que eu sei que é uma meta ousada, mas também é um ganho para todo mundo, tá? Tanto como iniciativa global, você utilizar essa energia global que está acontecendo. E aí, essa parceria que a gente está buscando. Valeu, Ricardo. Encerrado? Beleza.